Eu quero dizer aqui que eu não creio em fantasmas, mas volta e meia eles aparecem na nossa frente, tentam romper barreiras invisíveis, sair das catatumbas, amedrontar os vivos. Realmente, alguns incautos recorrem à imagem do fantasma do AI-5, que, de repente, apareceu na vida nacional. Dizem alguns defensores, e evidentemente agora teve um que teve mais visibilidade, que caso a esquerda pensasse em radicalizar, seria necessário reeditá-lo, retomando o instrumento que foi a pá de cal na democracia brasileira nos anos de 1960. Primeiro, eu quero dizer que esse protagonista já foi a público, pediu desculpas, mas na minha consciência política é uma coisa impossível de se pensar que alguém em sã consciência pudesse pronunciar. Primeiro, eu não sei o que quer dizer, que pretendeu dizer com radicalizar. Radicalizar é o que eu fiz aqui ontem na luta a favor das mulheres, é o que faz o senador Eduardo Braga na defesa dos interesses nacionais. Ser radical é exigir mais emprego, mais saúde, mais educação, enfim, mais justiça social num país tão desigual como o nosso. Então, senhor presidente, eu não sei o que é ser radical, e se é assim, eu posso até ser considerado uma pessoa radical. Eu também seria alvo também dessa discussão sobre esse instrumento da radicalização. Segundo, é preciso estabelecer a verdade histórica. E isso eu falo aqui não tentando requentar assunto nenhum. É que é preciso falar, para que fique claro na consciência das pessoas. O AI-5 de 1968 não foi uma reação a sequestros e protestos violentos perpetrados por militantes da esquerda. Não foi. Aos que preferem livro em vez de armas, já estudou, sabe disso, senhor presidente. O que detonou a edição do AI-5 foi, entre outros fatores, evidentemente, uma disputa de poder na época que a gente não sente saudade, não quer ver mais, nas Forças Armadas que governavam o país pela força, sem a legitimidade do voto popular. Portanto, essa figura de retórica, ela não serve para nada. Havia uma ala moderada que admitia devolver o país aos civis. E contra ela havia uma facção mais autoritária que propugnava a continuidade do regime militar. Essa obscura vertente acabou sendo vencedora. Mas isso já passou, já acabou, a democracia está plena. O pretexto que foi, na época, e se retomar essa discussão agora, justificar o AI-5, foi um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, proferido em setembro de 1968, não sei se Vossa Excelência era nascido, na Câmara dos Deputados. Indignado com a invasão da Universidade de Brasília por militares, onde estudantes protestavam pacificamente contra a ditadura, o deputado defendeu que a população boicotasse o desfile de 7 de setembro. Essa é a verdadeira história, e que as mulheres evitassem se relacionar com militares. Foi a desculpa que a linha dura do regime exigisse a punição do deputado. A Câmara, altiva, altaneira, rechaçou a ideia no dia 12 de dezembro de 68, 90 deputados da Arena, o partido que dava sustentação parlamentar ao regime, votaram em favor do Márcio Moreira Alves. A ditadura não engoliu a derrota. Não engolir. Que é isso que é a democracia? É aceitar que nós possamos, daqui a pouco, perder ou ganhar aqui no plenário. No dia seguinte, baixou o AI-5. Uma vergonha que nós não queremos nem ouvir falar. Mas já que veio à tona, só lembrar que foi esse AI-5 que fechou as duas casas deste Congresso Nacional.
caçou parlamentares, tirou a voz da representação popular, impôs censura à imprensa, suspendeu direitos e garantias constitucionais, como, por exemplo, Vossa Excelência também sabe, o habeas corpus. O movimento mais inflamado da esquerda veio depois, talvez como a reação ao endurecimento advindo da edição do AI-5, símbolo do regime militar, do regime liberticida e repressivo. Quem tem 40 ou mais anos de idade, senador Vanderlan, ou menos pode, eventualmente, ter saudades do que não viveu. Fica falando excrescências públicas, fazendo ilações inadmissíveis, que, no meu entender, como constituinte, fere a Constituição, que jurou respeitar. Portanto, quem era adulto no final dos anos de 1960 sabe muito bem o que acontece quando um país resolve embarcar numa aventura autoritária. E disso nós não temos saudade. Eu praticamente, na minha cabeça, no meu físico, nas minhas lembranças familiares e de companheiros de luta, não tenho saudade. Então, senhoras e senhores senadores, é uma lástima. Eu lamento um jovem que, depois de tanta luta, ainda que tenha pedido desculpa, que em algum momento da cabeça dele, ele podia duvidar do valor da democracia para o Brasil e firmar, em vez de reafirmar que a democracia é importante para o Brasil, ainda que nós não tenhamos nesse país justiça social, ainda que tenha emergindo classes pobres que ainda dependem e muito da política de benevolência, quando deveria ter uma política programada na economia para abrigar o desenvolvimento e acudir as classes pobres com oportunidades e não com benefício como Bolsa Família, que é importante e que nós todo ano colocamos orçamento para isso, mas importante é outra, é reestruturar, é estruturar políticas sociais. E não que tenhamos que ouvir que a ditadura resolve a divergência de opiniões, que um ato institucional possa vir a essa casa e fechar a boca, a minha pelo menos, a de Vossa Excelência e de muitos que aqui estão, não fechar. E se fechar aqui, o povo fala na rua. Está menosprezando a força que o povo tem para se mobilizar. Então, não tenho saudosismo dessas trevas, é que nem que assistir aquele filme de terror que tem aquele bonequinho que renasce todo dia, eu não assisto aquilo, eu tenho um pânico daquilo. Então, é que nem você está vendo que vai ver um filme de suspense, aparece o bonequinho, senta na cadeira, sai andando e vem trazer lembranças amargas do regime de exceção. Eu sei na prática, senhor presidente, o que valores como democracia e liberdade representam. Somente num regime, isso eu quero repetir aqui, que tenha democracia, liberdade, sejam plenas, é possível questionar, é possível se posicionar, é possível falar com liberdade, é possível propor. Triste ironia até, enquanto a democracia abriga todos, inclusive quem com mandato representa aqui a opinião do povo de um Estado, de onde ele saiu, inclusive opiniões também de contrários que possam se manifestar elegendo outros, os regimes autoritários, não é nada disso. Ele abre espaço apenas para bajuladores. Isso não serve ao povo brasileiro. E da minha parte, senhor presidente, agradecendo aí a oportunidade, eu sou escrava da democracia. Eu sou militante, convicta da democracia, da liberdade. É isso que faço aqui agora. Expresso a minha opinião, debato todas as propostas, voto contra eles, reflito, proponho, oposiciono, mas eu quero crer que nessa casa dos 500, dos 81, dos 513 da outra casa, há uma voz distoante, mas que já parece que refletiu bastante. Eu quero dizer que aqueles que pensam igual a mim e muitos que se manifestaram, ninguém pensou que o Brasil fosse levantar, de repente se levantou. O Brasil se posicionou sobre a sociedade orgânica, se manifestando, que não cabe mais pensamentos retrógrados de natureza nenhuma. Eu quero agradecer, fiz apenas um registro, porque o preço da liberdade, né,
bandeira, você que está aí na mesa, o preço da liberdade, e eu sei disso pessoalmente, eterna vigilância. Temos que estar atento àquilo que os desavisados falam, mas que, como disse uma figura expressiva do país, é sonho que habita a cabeça de alguns. Não podem sonhar. A gente tem que dar um sonífero para dormir e não sonhar. E, senhor presidente, quero dizer, nós estamos preparados para daqui a pouco votarmos a PEC paralela com um debate importante, mas antes votando historicamente o feminicídio. Aquilo que será o projeto que transformará a imprescritibilidade do feminicídio para que não se cometa essa barbárie em série, matando mulheres todos os dias, a exemplo do que aconteceu. Muito obrigada, presidente Anastasia.